Como é que tá a cabeça aí? Tá fritando de tanta informação depois dos últimos vídeos? Relaxa que hoje a gente vai encerrar esse assunto e finalmente entender por que a gente chama o cinema de sétima arte. Vem com a gente! Usando as definições dos filósofos Immanuel Kant e Hegel, a gente entra em acordo que as belas artes são a arquitetura, a escultura, a pintura, a música e a poesia. Mas como que o cinema se tornou a sétima arte? Na França, mais especificamente em Paris, havia uma revista mensal lançada todo dia 25, chamada Les Entretiens Idéalistes. Ou para quem não fala francês como eu, Entrevistas Idealistas. Na edição de outubro de 1911, o intelectual italiano Ricciotto Canudo publica nessa revista O Nascimento de uma Sexta Arte, ensaio sobre o cinematógrafo. O ensaio do italiano buscava destacar o impacto do cinematógrafo no campo artístico e adicionar o cinema na lista elaborada previamente pelos filósofos que a gente já mencionou aqui. Diferente de Kant e de Hegel, Canudo organizava as artes de formas complementares. A música teria como seu complemento a poesia, e a arquitetura teria dois complementos, a escultura e a pintura. De acordo com o italiano, foi nessas 5 expressões de arte que se deu toda a estética do mundo. Ele fala que chega a ser absurdo considerar uma sexta forma de arte, mas que o mundo naquela época estava testemunhando o seu surgimento. Canudo diz que o cinematógrafo criado pelos irmãos Lumière em 1895 era uma nova pantomima. Pantomima é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos em forma da mímica. Porém, diz que a cinematografia ainda não se enquadra nos domínios de arte pela falta de escolha típica da interpretação plástica. Considerando as definições dos outros filósofos, a arte é uma expressão espiritual, e Canudo viu o cinema como uma cópia do que já existe. O humano era capturado pela máquina, não o espiritual. Pelo mesmo motivo, a fotografia também não poderia ser considerada arte. Nos dois casos, as formas reproduzidas já são formas existentes, elas não partiram do espírito de um artista, elas já estavam lá, só foram reunidas. Mesmo não considerando arte, Canudo diz que o cinema tem potencial para ser a sexta arte na lista já elaborada pelos outros filósofos. Diz que a evolução espiritual dos homens ainda não havia chegado ao desabrochar de um violento desejo de reconciliação entre ciência e arte, para a representação complexa da vida total. E assim foi por alguns anos. Se você jogar no Google a palavra manifesto, vai ver que a primeira definição é declaração trazida a público para fins diversos. Ela vem do latim manifestus, que é a junção de outras duas palavras, manus, mão, e festus, agarrado, apanhado. Ela significa compreensível, claro, aparente, evidente. E manifesto também é um gênero literário. É um texto de natureza dissertativa e persuasiva. Uma declaração pública e formal que expressa opiniões, decisões, intenções e ideias. A gente comumente relaciona a palavra manifesto a questões políticas, mas esse gênero literário não se atém apenas ao campo político. A gente pode falar também de manifestos artísticos. Dito isto, Ricciotto Canudo publica o Manifesto da Sétima Arte. No texto ele diz que a arquitetura e a música haviam correspondido à necessidade do homem primitivo de dominar as potências plásticas e rítmicas de sua existência sentimental. Ao construir a sua primeira cabana e dançar sua primeira dança com acompanhamento simples da voz pontuada pelo bater dos pés no chão, ele encontrou a arquitetura e a música. Em seguida, embelezou a primeira com as figurações de seres e coisas das quais queria perpetuar a memória, ao mesmo tempo em que agregava à dança a expressão articulada de seus sentimentos, a palavra. Desse modo, ele inventou a escultura, a pintura e a poesia, atingindo seu sonho de perpetuar no espaço e no tempo. Dessa forma, ele estabelece o que ele chama de ângulo estético. A arquitetura nasceu da necessidade de abrigo, porém individualizada. Então surgiram seus complementares, escultura e pintura. A música é a intuição e a organização dos ritmos que regem toda a natureza, e foi complementada pela poesia e pela dança. Com essa definição, Canudo diz que o círculo móvel da estética finalmente se fecha triunfantemente com essa fusão total das artes, conhecida como cinematografia. Logo, ele considera o cinema a arte que engloba todas as outras artes. Por conta disso, uma vez que a dança é uma complementação da música, ela precisa vir antes nessa organização, então ela se torna a sexta arte.
Dessa forma, ele começa pela arquitetura e suas complementações, escultura e pintura, vai para música e suas complementações, poesia e dança, e finaliza com uma grande arte que inclui todas as outras, o cinema. Enquanto Kant divide as artes pela forma que os humanos se comunicam e Hegel de acordo com a sua materialidade, Canudo de algum jeito uniu as duas filosofias e organizou de uma outra maneira, que não é hierárquica, mas lógica. Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque foi bastante informação e bastante viagem filosófica. Mas agora a gente tem base para entender, nem que seja um pouquinho, por que a gente chama o cinema de sétima arte. Assim como a tecnologia avançou e fez surgir o cinema, outras tecnologias também avançaram a ponto de surgir outras artes. Na sua opinião, quais que precisam mesmo ser adicionadas nessa lista? Como sempre, vou pedir o likezinho e para nos seguir aqui nas redes, compartilha com todo mundo aí para todo mundo entender por que o cinema é a sétima arte e fica ligado que logo tem mais. Valeu, até mais e tchau!